Olá, ouvinte, eu sou o professor Afonso. Trago para você a teologia que atribui toda a autoridade divina a Jesus Cristo. Eu recebi revelações divinas para desvendar o livro de Apocalipse, o livro de Daniel e as cartas do apóstolo Paulo. Esse é meu assunto. Esse é meu assunto porque ele é muito importante. Esse assunto é muito importante. Ele muda tudo, ele traz de volta o cristianismo que havia nos primeiros 3 séculos, ou até 3 séculos e meio da era cristã. Um cristianismo poderoso, um cristianismo que não tinha aqueles templos que é típico do cristianismo paulino, aqueles templos que realmente tem aquele objetivo de albergar as pessoas. Não. O cristianismo ele era uma religião pessoal, do mesmo jeito que é o judaísmo. O cristianismo era considerado petrino ou judaico. Inclusive ele nasceu dentro do templo, quer dizer, não exatamente dentro, mas no alpendre do templo. Depois ele foi saindo, as pessoas praticavam o cristianismo, a sua religião, em suas casas. E, obviamente, o grande objetivo era, sem sombra de dúvida, cumprir com aquilo que Jesus mandou, ensinando a observar todas as coisas que eu vos mando. Nada mais, nada menos. E o que é o cristianismo de Paulo? É um conjunto de doutrinas editadas, quer dizer, um conjunto de doutrinas dadas por Nero através dos sofistas, que o sofista é um grupo de pessoas que Daniel afirma que eles surgiram, quer dizer, eles realmente foram mais fortes. Quer dizer, quer dizer, Nero iria fazer isso quando quando a rebelião dos ímpios chegasse ao máximo, ou seja, quando os sofistas se tornassem o mais prejudicial, o mais chegados à mentira possível. Então, o cristianismo petrino ele era muito simples. A pessoa ouvia e saía pregando. Você lembra o que acontecia ali naquelas descrições de Atos dos Apóstolos? Quando havia uma dispersão naquele caso, como aconteceu naquela perseguição, em que Estevão foi morto, a igreja se espalhou pelo mundo, ouvindo a única pregação, eles seriam capazes de pregar o evangelho, porque é tudo muito simples. É tudo muito simples. O cristianismo de Jesus Cristo se baseia nos 70 primeiros capítulos da Bíblia, que vai até Êxodo 20, onde são dados os 10 mandamentos, e se baseia no Evangelho de Jesus Cristo. É nisso que o cristianismo se baseia, o cristianismo petrino ou judaico. O cristianismo petrino ou judaico não tinha raiva dos judeus, não tinha ódio dos judeus. Ele não tinha ódio dos judeus. Essa era uma diferença muito grande. Agora, vejamos só. Eu quero que você entenda, a partir do que eu estou ensinando para você, que por que saíam pregando com tanta facilidade? Porque o cristianismo é efetivamente a religião do Messias. Com a adulteração das cartas do apóstolo Paulo por Nero, ele se transformou na religião do abominável da desolação. Ou seja, a adulteração introduzida por Nero nas cartas do apóstolo Paulo aos Romanos, 1º e 2º aos Coríntios e aos Gálatas, inclui ensino contra os seres humanos, contra a lei de Deus, contra os judeus. Inclui partidarismo contra os apóstolos, vitimização do apóstolo Paulo e maldição a qualquer outro evangelho que não seja parecido com o evangelho do apóstolo Paulo. Mas não existe apóstolo Paulo. Eu sempre tenho que trazer 3 definições para que você entenda.
Você tem que saber quem é Jesus. Tem que saber quem é o abominável da desolação que sentou no lugar dele. O meu vídeo sobre a 70 semanas de Daniel, aliás, quase todos os meus vídeos falam disso, mas assim, é importante notar que alguém se assentou no lugar santo no ano 67 da era cristã. Foi justamente quando as cartas do apóstolo Paulo foram adulteradas e distribuídas para fazer todo esse estrago, só que não foi fácil. O cristianismo, onde as cartas foram distribuídas, foi destruído mesmo, mas o petrino judaico cresceu. Enquanto isso, o cristianismo de Paulo foi caindo na graça dos sábios e entendidos, os filósofos, e logo eles, lá pelo século V, final do século IV, início do século V, ele veio a ser, ele se tornou o cristianismo do Império Romano, que todo mundo conhece, que todo mundo sabe essa história. Foram 1000 anos em que realmente Deus nunca deixou que a abominável da desolação, na verdade, Deus nunca deixou que a abominável da desolação tivesse a corda solta, não. Na verdade, os sábios e entendidos pregavam nos seus púlpitos, como fazem hoje, o apóstolo Paulo. Mas as pessoas só queriam saber de Jesus. E, na verdade, a igreja dirigia a piedade cristã, mostrando aos fiéis a piedade do santo, da Virgem Maria, ensinando suas rezas. E de dentro de uma missa só se aproveitava uma coisa. Na hora que levantava a hóstia, o fiel cria que ali realmente havia muita graça para a salvação dele. Então ele tinha que estar na igreja na hora do levantamento da hóstia. Porque ele não entendia latim. Gente, isso é o cristianismo. Não é brincadeira essa forma de cristianismo. Mas assim, eu quero mostrar para você hoje o seguinte, que eu trago sempre 3 definições. Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Será que Jesus Cristo foi um homem bom, que dizem por aí? Na verdade, já apareceram várias pessoas com o nome de jesuísmo, movimentos com o nome de jesuísmo, com o nome disso, com o nome daquilo, Rosa Cruz e outros mais. O que esses movimentos fazem? Dizem assim, olha, eu vou pegar Jesus, vou levar para o meu grupinho, e lá a gente diz quem ele é. Ele vai ser quem a gente quer que ele seja. Normalmente são sábios e entendidos que fazem isso. Agora, será que Paulo não fez isso também? As cartas de Paulo defendem Jesus como ele quer. Você sabe quem é Jesus? O credo niceno, que foi, obviamente, que foi o credo da igreja primitiva, o símbolo da fé cristã da igreja primitiva, afirma que Jesus é Deus de Deus, da substância de Deus. Quer dizer o quê? Aquilo que Jesus dizia de si mesmo. Aquilo que Jesus dizia de si mesmo. Que na encarnação, Jesus, o Espírito de Jesus Cristo foi uma porção do Espírito Santo, a essência de Deus, atribuída ao ser humano com poder suficiente para nos trazer a graça, a verdade e confirmar a lei. Quando ele foi morto, ele entregou o seu Espírito ao Pai para voltar a ser um com o Pai. Ou seja, não existe 3 pessoas na Trindade. Conversa furada. Então, tem toda uma teologia, toda a teologia cristã se firma nesse princípio. Que Jesus e o Pai são a mesma pessoa de Deus. E o Espírito Santo, que é a essência de Deus, obviamente também é o Pai, porque Maria achou-se grávida do Espírito Santo. Essa é a definição de Jesus Cristo. Jesus Cristo não é um homem bom, como ensinam essas pessoas aí, que dizem agora eu vou bater contra o apóstolo Paulo, dizendo que Jesus foi um homem bom. Não é isso não. Jesus é Deus. Essa é a diferença. Jesus é Deus. Então, o que aconteceu no ano 67 da era cristã? As cartas de Paulo que foram adulteradas, elas foram distribuídas para empoderar Paulo, e aí é o que se diz que o abominável da desolação se assentou no lugar santo, ou que o Messias foi morto e já não haveria mais lugar para ele. Que está escrito em Daniel 26 e 27. 9, 26 e 27. Então, essa é a questão. É isso que a gente precisa entender. Mas quem é o abominável da desolação? Daniel define. Obviamente, um personagem
criado por Nero, representante do Império Romano, com o rosto do apóstolo Paulo, o corpo do Império Romano e o espírito maligno. É o que diz Daniel. Isso é profético. Se é profético, se Daniel trouxe se Daniel trouxe essa profecia e que ninguém jamais interpretou, até porque também estava todo mundo cego, olhando para o abominável da desolação, que bateu contra Deus, contra a lei de Deus, contra os judeus. Imagina o que os judeus têm sofrido por causa daquela Romanos 9, 10 e 11. Praticamente exterminaram os judeus nesse período. Por que isso? O abominável da desolação. E o pessoal está aí defendendo, talvez vocês sejam um dos defensores. Nisso, a soberania de Deus permitiu com que Paulo escrevesse. Paulo nunca escreveu aquele lixo. Isso aí foi Nero para destruir a humanidade. O desvendamento de Daniel é riquíssimo por isso. Em meus livros, Toda a Autoridade é Jesus Cristo, O Segredo do Sagrado, e também o Cristianismo de Jesus Cristo e Apocalipse de Daniel desvendado. Isso está muito claro. Está muito claro, eu deixo muito claro nisso aí. Então, o meu trabalho ele tem esperança por isso. Eu não estou me importando se você vai concordar ou não. Uma coisa eu vou te garantir, é que Deus pode mais do que esse pessoal que está aí, nesse cristianismo que está se acabando. Por que está se acabando? Está horrível, está terrível, está uma desolação, como diz. Está se acabando porque o abominável da desolação é terrível. Daniel disse que só a mão de Deus é capaz de deter Paulo. Mas Paulo, o Império Romano, o abominável da desolação, aquele espírito terrível. Então, é isso. Agora, o que você deveria fazer para compreender uma Bíblia que não tem as cartas do apóstolo Paulo, nem a parte adulterada do Apocalipse? Tomar uma atitude ética religiosa de falar somente a verdade a todas as pessoas em todos os contextos. Dirigir a Deus sua necessidade em oração, exercer a compaixão com o seu próximo. Isso é uma experiência que vem de Jacó. Lá em Gênesis 28, de 11 a 22. Lá você encontra isso aí, essa experiência. Você quer se encontrar com Deus? É através da experiência, não é através da razão, através do muito estudo, através daqueles 60 anos de estudo nas cartas de Paulo. Você já viu que as cartas de Paulo não permitem ninguém aconselhar ninguém? É um lixo medonho. Você já viu um enfermo ser aconselhado baseado nas cartas de Paulo? Aquilo é lixo. Mexe com aquilo não. Tira da sua Bíblia que Deus vai começar a te olhar com outros olhos. Tira a parte adulterada. Faz isso. Eu sou curado de câncer, insuficiência cardíaca, cegueira e eu estou por anjo do Senhor. Então, eu digo para você, realmente é maravilhoso você poder contar com Deus. E o aconselhamento. Você já viu que as pessoas frequentam as melhores igrejas durante décadas e não são capazes de aconselhar uma pessoa em necessidade? Por necessidade espiritual, porque o enfermo. Porque simplesmente o abominável da desolação, que ocupa o púlpito, não ensina nada que se aproveite. Eu não quero dizer também que eles, de vez em quando, não abrem o evangelho e ensinem, mas a autoridade eles remetem a Paulo. Isso aqui está assim porque Paulo disse, infelizmente. Né? Então, esse é meu trabalho. Eu convido você para que possamos se juntar a mim nessa obra, para que possamos reconstruir um cristianismo mais verdadeiro, ético e socialmente responsável. Eu deixo o meu e-mail aqui na descrição do vídeo. E também eu agradeço a você por ter assistido esse vídeo até aqui e que Deus te abençoe.